Era uma tarde comum em um bairro silencioso, daqueles dias em que o sol bate preguiçoso entre as árvores, e a vida parece seguir em paz. As ruas estavam quase vazias, exceto pelo som de crianças ao longe e o canto ocasional de um sabiá. Na calçada de uma pequena casa simples, cercada por um portão baixo, brincava o pequeno João, de apenas 6 anos. Ele empurrava um carrinho de brinquedo pelo chão, desenhando caminhos imaginários no concreto gasto. Para ele, aquele era o centro do mundo, a rua da infância, segura, tranquila. A poucos metros de distância, deitado sob a sombra de uma mangueira, estava Thor, um pitbull de pelagem marrom clara, olhar atento e corpo forte. Não era apenas um cachorro, era o guardião daquela família. Seus olhos seguiam cada passo do menino, mesmo quando fingia cochilar. Thor já havia provado inúmeras vezes que percebia antes de todos quando algo não estava certo. De repente, a calma da tarde foi interrompida por um som metálico, o motor de um carro preto, que se aproximou lentamente. Era um veículo estranho para a vizinhança, onde quase todos se conheciam e sabiam quem entrava e quem saía. O carro estacionou do outro lado da rua, desligando o motor com um estalo seco. Dentro, 2 estranhos observavam. Um homem de aparência rude, barba mal feita, olhos frios. E ao seu lado, uma mulher de expressão enigmática, tentando suavizar a tensão no rosto com um falso sorriso. Eles não estavam ali por acaso. Desde dias antes, rondavam a área, estudando os horários, observando o menino que sempre brincava sozinho na frente da casa. Thor levantou as orelhas imediatamente. O corpo antes relaxado ficou rígido, os músculos tensos. O instinto de guardião lhe dizia: aquilo não era normal. Seus olhos fixaram o carro preto, sem piscar, como se tentassem atravessar o vidro escuro para enxergar as intenções daqueles estranhos. O menino, inocente, continuava a brincar, sem notar nada. João fazia barulhinhos com a boca, fingindo que seu carrinho era um foguete prestes a decolar. Naquele mundo de imaginação, não existia maldade. Mas Thor sabia. E, em silêncio, se levantou, dando passos firmes até ficar entre o portão e o menino, como se quisesse já marcar posição. O homem e a mulher trocaram olhares. Chegará a hora. O plano era simples e cruel: usar a simpatia da mulher para atrair a criança, depois o homem faria o trabalho sujo. O sequestro seria rápido, sem alarde. Mas havia algo que eles não tinham calculado: a presença de Thor. O portão rangeu quando o vento o empurrou levemente, e Thor soltou um rosnado baixo, quase imperceptível, como um trovão distante prestes a crescer. Seus olhos estavam fixos, atentos, esperando o primeiro movimento. Enquanto isso, João levantou a cabeça curioso, notando finalmente o carro preto. Sua inocência fez com que sorrisse, sem imaginar o perigo. Ele apontou o carrinho para a rua, pronto para atravessar alguns passos, quando ouviu uma voz suave. Era a mulher. De dentro do carro, ela abriu a porta e chamou: Ei, pequeno, que carrinho bonito você tem. Quer ver um doce colorido que eu trouxe? João parou, surpreso. Seus olhos brilharam com a promessa de algo novo. Mas antes que ele desse um passo, Thor soltou um latido forte, grave, que ecoou pela rua. O som fez o menino se assustar e a mulher recuar um pouco, percebendo que não seria tão fácil quanto imaginava. O homem, irritado, resmungou: Maldito cachorro, não vai ser ele que vai estragar nosso plano. Mas no fundo, algo já havia mudado, Thor sabia. Thor tinha escolhido seu alvo. E estava pronto para defender até o fim. O ar parecia mais pesado quando a mulher abriu a porta do carro. O rangido metálico ecoou na rua quase silenciosa, como se fosse um presságio. Ela desceu lentamente, ajustando os cabelos escuros e exibindo um sorriso ensaiado, daqueles que tentam esconder a maldade por trás da máscara. Oi, pequeno, disse com voz suave, quase maternal, segurando um pacote de balas coloridas que tilintavam dentro do plástico. Quer uma? É de uva, a sua preferida. João olhou curioso.
Seus olhos de criança brilharam com inocência. Por um instante, esqueceu-se até do carrinho que segurava. Mas Thor não se esqueceu. O Pitbull avançou 3 passos à frente, colocando-se entre a calçada e o portão, o corpo inteiro tenso, as patas firmes no chão. Um rosnado grave saiu de sua garganta, profundo como um trovão. O menino olhou para o cachorro e depois para a mulher. Confuso, deu um passo vacilante à frente. Nesse momento, o homem, que até então permanecia dentro do carro, abriu a porta com força. O som foi seco, urgente. Ele saltou para fora e começou a atravessar a rua em passos largos, rápidos, olhos fixos na criança como um predador prestes a atacar. Thor latiu com violência, um som tão alto que fez as janelas das casas vizinhas vibrarem. O menino recuou instintivamente, agarrando seu carrinho contra o peito. Mas era tarde demais. O homem já estava diante do portão. Com um movimento ágil, ele esticou os braços por entre as grades, tentando agarrar o menino pelos ombros. "Vem cá, moleque!" gritou, a voz carregada de fúria. O coração de João disparou. O mundo infantil de brincadeira se transformou em um pesadelo em segundos. Ele tentou correr, mas tropeçou no próprio pé e caiu de joelhos, o carrinho escorregando para o lado. Foi nesse instante que Thor explodiu em ação. Como um raio marrom, ele saltou contra o portão, batendo com tanta força que quase o abriu. Os dentes brancos brilharam ao sol, e o rosnado se transformou em um ataque furioso. Thor abocanhou o braço do homem com uma precisão mortal. O grito foi imediato. O homem caiu de joelhos, tentando puxar o braço de volta, mas Thor não soltava. Seus olhos estavam tomados por uma fúria protetora, e cada músculo vibrava com a determinação de não permitir que o mal atravessasse aquela porta. A mulher, assustada, correu em direção ao portão e tentou puxar João. Mas Thor, mesmo preso ao braço do homem, avançou contra ela com outro golpe. O impacto do corpo do Pitbull fez a mulher recuar com um grito de dor, caindo de costas no chão de paralelepípedo. O menino chorava, imóvel, sem saber se corria ou gritava. Sua voz saiu trêmula. "Mamãe! Mamãe!" O barulho finalmente chamou a atenção dos vizinhos, que começaram a abrir janelas e portas, olhando assustados para a cena. Mas ninguém ousava se aproximar. O que viam era uma luta brutal entre o Pitbull e os sequestradores. O homem, desesperado, sacudia o braço, tentando se livrar da mordida. Sangue começou a escorrer pela pele dilacerada, manchando a calçada. Thor não se importava. O cheiro metálico apenas reforçava sua determinação. Cada puxada era como um aviso: "Daqui você não passa." A mulher se levantou, os olhos arregalados de ódio. Com um gesto rápido, puxou do bolso uma corrente de ferro curta, usada como arma improvisada. Ela avançou contra Thor, tentando atingir sua cabeça. O primeiro golpe passou de raspão, acertando o portão de ferro com um estrondo. Mas Thor não recuou. Com um movimento feroz, ele largou o braço do homem e girou em direção à mulher, rosnando como uma fera enfurecida. O olhar do Pitbull era selvagem, mas ao mesmo tempo havia uma chama clara. Ele não estava lutando por si mesmo, estava lutando por João. O homem, ofegante e ferido, aproveitou a distração para tentar agarrar novamente o menino. Mas João, em desespero, rastejou para trás até encostar-se ao muro da casa. Suas mãos tremiam, seus olhos estavam cheios de lágrimas. E então Thor voltou a atacar. O impacto de seu corpo contra o homem foi tão forte que ambos caíram no chão. O Pitbull cravou os dentes no peito do agressor, que gritou em dor e pavor. A mulher, agora em pânico, puxava o parceiro pelos ombros, tentando arrastá-lo de volta para o carro. Thor avançava e recuava, como um soldado em batalha, protegendo cada centímetro do portão. A rua já estava cheia de gritos. Vizinhos ao longe chamavam por ajuda. Um telefone caiu ao chão quando alguém ligou para a polícia. Mas, naquele momento, só havia uma verdade. Era o Pitbull contra 2 sequestradores. E por mais que fosse apenas um cão, Thor lutava como um exército inteiro. O caos já dominava a rua. Vizinhos gritavam de suas janelas, alguns tentavam ligar para a polícia, outros apenas assistiam, paralisados pelo terror. No centro de tudo, a batalha continuava. O Pitbull Thor, ensanguentado e ofegante, enfrentava sozinho os 2 sequestradores. O homem gemia de dor, o braço rasgado pelas mordidas, mas sua fúria não havia acabado. Ele sabia que, sem neutralizar o cachorro, jamais conseguiria levar o menino. Com um movimento trêmulo, mas rápido, puxou algo do cós da calça, uma faca de lâmina longa e afiada, que brilhou sob a luz do sol.
A visão do metal reluzente fez os vizinhos recuarem ainda mais. Um silêncio pesado tomou conta por alguns segundos, quebrado apenas pelo choro desesperado de João. Thor! Não! O pitbull, exausto, percebeu o perigo. Suas patas estavam firmes, o corpo arqueado, o olhar fixo no homem que brandia a faca. Havia sangue em sua pelagem, mas também havia fogo em seus olhos. Ele sabia que aquele seria o momento decisivo. A mulher, recuperando-se do impacto anterior, ergueu novamente a corrente de ferro, pronta para atacar. O casal de criminosos estava disposto a tudo, e agora, armados, pareciam ainda mais perigosos. O homem avançou com a lâmina. Thor reagiu com um salto poderoso, atacando o braço que segurava a faca. O choque foi brutal. O cão cravou os dentes no pulso do agressor, fazendo o metal escapar de suas mãos e cair com um tilintar metálico no chão. Mas o preço foi alto. A mulher aproveitou a abertura e desferiu um golpe certeiro com a corrente contra o dorso de Thor. O som do impacto ecoou como um estalo seco, e o pitbull soltou um ganido de dor que fez o coração de João despedaçar. Mesmo assim, Thor não recuou. Seu corpo tremia, mas sua vontade era inquebrável. Ele se lançou novamente contra o homem, derrubando-o ao chão. A faca rolou pelo asfalto, longe do alcance do sequestrador. Maldito cachorro! Gritou o homem, tentando empurrá-lo. A mulher, desesperada, correu até a faca e a segurou com mãos trêmulas. Seus olhos revelavam ódio e medo ao mesmo tempo. Ela se preparava para desferir o golpe fatal contra Thor. Foi então que o impossível aconteceu. O pitbull, percebendo o movimento, soltou o homem e se virou rapidamente contra a mulher. Ele saltou, derrubando-a no chão antes que conseguisse erguer a lâmina. O impacto fez a faca cair novamente. Mas o homem não perdeu a oportunidade. Mesmo ferido, apanhou a corrente caída ao chão e a envolveu no pescoço de Thor. Com toda a força que ainda lhe restava, começou a puxar, tentando sufocar o animal. A cena era brutal. O pitbull lutava, arranhando o chão, tentando escapar, enquanto o homem apertava cada vez mais. João gritava, soluçando. Solta ele! Não machuca o Thor. O coração de quem assistia parecia parar. Alguns vizinhos tentavam correr para ajudar, mas o medo da faca, da corrente e da violência os mantinha à distância. Era como assistir a um sacrifício inevitável. Thor, porém, não desistiu. Com o último esforço, cravou os dentes no braço do homem que o sufocava. O grito foi ensurdecedor, e a corrente se afrouxou por um segundo. Foi o suficiente para que o pitbull se libertasse. Ele cambaleou, com sangue escorrendo pela boca, mas seus olhos continuavam fixos no objetivo: proteger João. O homem e a mulher, exaustos e apavorados, tentaram recuar em direção ao carro. Mas Thor, mesmo ferido mortalmente, lançou-se contra eles mais uma vez. Seu corpo colidiu com o peito do homem, derrubando-o com força no chão. A mulher tropeçou, caindo ao lado. Foi um ataque final, um ato de coragem desesperada. Thor segurou o homem no chão, impedindo que ele se levantasse. Mas nesse instante, a mulher, em desespero, conseguiu pegar novamente a faca. Com lágrimas de ódio nos olhos, cravou a lâmina no corpo do pitbull. O tempo pareceu parar. Um silêncio pesado dominou a rua. O latido virou um gemido fraco. O corpo de Thor vacilou, mas ele não soltou o homem até ter certeza de que João estava fora de perigo. Seus olhos buscaram pela última vez o olhar da criança. João correu até o portão, agarrando-se às grades com as pequenas mãos. Thor! Não! Fica comigo, por favor. O pitbull, com o último fio de força, lambeu o ar em direção ao menino, como se dissesse: agora você está seguro. Então, finalmente, seu corpo cedeu. Ele tombou, exausto, caindo ao lado do inimigo derrotado. O homem, sangrando, foi puxado pela mulher para dentro do carro. Em pânico, eles ligaram o motor e fugiram em disparada, deixando para trás um rastro de sangue e terror. Mas a luta já tinha um vencedor. Thor havia cumprido sua missão. A rua ficou em silêncio, exceto pelo choro desesperado do menino, que chamava pelo amigo, enquanto vizinhos corriam para ampará-lo. Thor não estava mais ali em corpo, mas sua coragem, naquele momento, se tornava eterna.